Fala, gente linda, estamos começando mais um compacto transmitido aqui pelos canais de comunicação da Lagoinha de Orlando e também pela Rede Super de televisão. Você que me acompanha pelo YouTube ou me acompanha aí pelo Instagram, você pode digitar aí pra gente de onde você está nos acompanhando, o seu nome e colocar aí o seu pedido de oração. Você que me acompanha pela Rede Super, se você quiser, você pode ir lá pro YouTube, é só para digitar aí o seu nome, de onde você está nos acompanhando, o seu pedido de oração, ou você pode ficar aí mesmo, não tem problema. Coloque aí o seu pedido diante do Senhor. Todas as vezes que nós fazemos o compacto, ao final nós oramos juntos aqui. Então não importa onde você esteja, não importa em que tempo você estiver, estamos juntos aqui para orarmos, buscarmos mais do Senhor. E é muito bom poder entrar na sua casa, onde quer que você esteja nos acompanhando, para juntos termos esse momento de comunhão, adoração, esse momento de entrega, essas bases que formam aqui, essa consciência de igreja que nós temos, para juntos adorarmos o nome de Jesus. Então vamos para cima, o compacto está começando. Deus abençoe você, vamos adorar o nome dele. Vamos lá, maestro Lafayette, solta para nós, meu filho. Aleluia. Você pode erguer as suas mãos a ele, fechar os seus olhos, apenas para que você foque na presença de Jesus. Se você quiser pode ficar de olho aberto também, não tem problema não, mas foca nele nessa hora. Vamos juntos adorar o nome do Senhor. Nós não estamos aqui para oferecer entretenimento, esse é o tempo de adoração, de busca de Deus. Vamos juntos. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Pega a sua voz, vamos cantar isso juntos. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão te guiará. Cante. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Levante as suas mãos a ele, feche os seus olhos nesse dia e clame mesmo pela presença de Jesus. Oh Jesus, leva-nos a esse lugar de dependência completa do Senhor, de entrega completa do Senhor Jesus. Como nos ensina, Pai, o nosso pastor aqui constantemente, queremos estar nesse lugar onde o Senhor é Deus na nossa vida. Aleluia. Guia-me para que em tudo em ti confie,
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Vamos, igreja, vamos juntos, compacto. Guia-me para que em tudo em ti, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em tua presença eu quero estar. Levante a sua voz, levante as suas mãos a Ele nesse dia. Em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Oh, tu és meu. Obrigado, Jesus, porque podemos confiar em ti. Em meio às ondas, às tempestades, os levantes, em meio às adversidades, problemas, lutas, empecilhos, diante de desafios, ó Deus, e gigantes, podemos confiar e descansar no Senhor. E obrigado porque o Senhor, em todas as coisas, tua palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor em todas as coisas se revela mais a nós e nos leva a um lugar ainda de maior intimidade, de maior profundidade no relacionamento com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque aqueles que descansam em ti em meio às lutas e aos problemas saem desse lugar levando consigo não apenas a resposta daquilo que precisam, mas uma revelação ainda mais profunda de quem o Senhor é.
E isso é aquilo que nos basta. Conhecemos mais de quem Tu és. Temos a nossa vida e o nosso caráter transformado por mais de quem o Senhor é, Pai. Obrigado por isso. Nós Te damos graças. Nós Te louvamos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dizer um glória a Deus, um aleluia, digitar um louvado seja aí o nome do Senhor. Deus é bom, Ele é maravilhoso. Nós vamos continuar exaltando o nome de Jesus nesse dia agora, devolvendo a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu convido a você a fazer a sua parte, a fazer o seu melhor. Você que é o nosso membro online, não importa em qual parte do mundo. Se você está no Brasil, você pode usar o Pix. Se você está em alguma parte da Europa, alguma outra parte do mundo, você pode usar o PayPal. Se você está na América, você pode usar o Zelle, o Cash App. Não importa, essa comunidade universal chamada Lagoinha, nós fazemos parte disso. Podemos juntos contribuir, sermos fiéis. Faça a sua parte, faça o seu melhor. Nós vamos continuar exaltando o nome de Jesus aqui com mais uma canção. E daqui a pouco eu volto para compartilhar com você a palavra do Senhor. Não sai daí, vamos para cima. Te amo, Deus, a Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Suas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Sua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, todo o tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, todo o tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Erga sua voz, erga suas mãos e vamos declarar isso. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo
eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! Se está feliz, não esquece de compartilhar esse link com pelo menos aí umas 10 pessoas ou com quantas você quiser. Não deixa de escrever o seu pedido de oração. Ao final estaremos juntos orando por cada um deles para a glória do nome de Jesus. Eu quero encerrar nesse dia de hoje a nossa série que estamos falando aqui da relação de um cristão com a cultura, falando com você sobre a forma como um cristão se relaciona com a cultura. 4 maneiras como eu e você, como cristãos verdadeiros, genuínos, podemos nos relacionar com a cultura do mundo à nossa volta. Eu só quero te lembrar que na raiz da palavra cultura está uma palavra muito importante, que é a palavra culto. Na verdade, a cultura nada mais é do que um desdobramento do culto que nós prestamos. O Deus que nós adoramos, Ele determina a maneira como nós vamos viver, como nós vamos nos posicionar, como nós vamos nos portar. Por isso que na raiz da palavra cultura está a palavra culto. Ou seja, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu adoro, determina os valores que vão nortear minha vida, vão nortear a forma como eu devo viver. E o cristão, é claro, ele tem a sua cultura estabelecida a partir da sua relação com Jesus. Sua visão de mundo, a sua forma de se posicionar no mundo está totalmente conectada, está totalmente ligada à pessoa de Jesus, está ligada à vontade de Jesus. Porém, nós nos relacionamos com o mundo, nós nos relacionamos com uma realidade à nossa volta que nem sempre tem o mesmo princípio de culto que nós carregamos. Por isso, a cultura à nossa volta nem sempre reflete os valores que um cristão carrega na sua vida. E a pergunta é, como um cristão então se relaciona com esse mundo, com essa cultura que se posiciona de forma distinta à sua cultura, aos seus valores? Há um teólogo na história da igreja chamado Ralph Neighbour, e ele fala de 4 maneiras como um cristão ele deve se relacionar com a cultura. E a primeira maneira que um cristão pode se relacionar com a cultura é o cristão contra a cultura. É o cristão que é avesso a toda expressão e forma de cultura ao mundo à sua volta. E falando um pouco sobre isso, ele cita uma fala de um dos pais da igreja chamado Tertuliano. Tertuliano dizia que relação existe entre Jerusalém e Atenas, ou que relação pode existir entre o cristão e o mundo. Então, na perspectiva dessa relação de um cristão com a cultura, é que não existe relação de um cristão com a cultura. O cristão deve se separar completamente do mundo. Ele deve quase que criar uma subcultura, uma outra cultura paralela, e viver ali dentro dessa cultura, dentro desse gueto, dentro desse nicho, e deixar o mundo para lá. Normalmente o pessoal que pensa que a relação de um cristão com a cultura deve se dar nessa perspectiva, diz que tudo que está no mundo é do diabo. Tudo é do diabo. Você já deve ter ouvido isso tantas vezes, Tudo é do diabo, tudo pertence ao diabo. É o diabo para cá, o diabo para lá. E aí a gente então cria uma subcultura para viver nessa dinâmica de mundo, isento do mundo. Essa perspectiva esteve muito presente dentro dos monastérios, quando a igreja entendia que o mundo à volta estava totalmente corrompido. Então ela se dirigia lá para os monastérios ou para os desertos. Conta a história de um dos pais do deserto, Santo Antão, ou Santo Antônio, como alguns costumam chamar, de que para se santificar ele subia num mastro e ficava lá o dia inteiro em consagração no deserto, para que ele não fosse tocado pela corrupção do mundo. Então essa perspectiva de lidar com a cultura, ela tem essa ideia de que um cristão tem que ser averso a toda expressão da cultura. Só que, irmãos, nós olhamos para o mundo à nossa volta e nem tudo no mundo à nossa volta é ruim.
Aliás, o mundo em que vivemos não é um mundo ruim, ele foi criado por Deus. A Bíblia diz que a criação reflete a glória de Deus. Os pássaros, as árvores, o oceano, os céus, a beleza da criação aponta para o Criador. E na verdade, na carta de Tiago, no capítulo 1, Tiago vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem mudança de variação. Ou seja, quando nós assistimos um bom filme, quando a gente ouve, né, uma boa música, vê um belo quadro, como nós vemos expressões da cultura que falam de aspectos do caráter de Deus, quando nós vemos realidades do mundo à nossa volta que sinalizam a bondade do Criador, Deus está ali. Mesmo que isso seja feito pelo ímpio, Deus está ali. Deus está emprestando a sua bondade, mesmo para o ímpio, para que o mundo não se esqueça da bondade do Criador. A Bíblia diz que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos e derrama chuva sobre justos e injustos. Por quê? Porque a sua misericórdia não é dada só para os crentes, é dada para o ímpio também. Então, ainda que essa perspectiva de relação com a cultura exista, ser contra a cultura é verdade. Existem muitos aspectos da cultura que nós somos radicais, nós somos contrários a isso. Nós somos contrários à sexualização de crianças. Nós somos contrários a toda forma de perversidade ética, moral. Nós somos contrários ao aborto, ao privar de uma criança em desenvolvimento, em gestação, do privilégio da vida. Nós somos contra a liberação das drogas. Nós somos contra toda forma de opressão que seja liberado ao homem. Somos contra. Então, é verdade que existem aspectos da cultura que nós vamos ser radicais, nós vamos ser contra, mas essa não é a única forma de relação com a cultura. Existem realidades do mundo à nossa volta que eu e você podemos desfrutar, porque elas apontam e sinalizam o caráter do Deus que nós servimos. Há uma outra forma de um cristão se relacionar com a cultura, que é o cristão se amoldar à cultura. Então você tem o cara que é contra a cultura, e você tem o cara que quer se amoldar à cultura do mundo em que ele vive, que é o que nós vemos muitas vezes acontecer hoje, né? Pessoal aí de muitos movimentos pseudo-cristãos que buscam alinhar o discurso à cultura do mundo para serem aceitos, para ficarem aí politicamente, né, ou culturalmente aceitos. Não querem de alguma forma sofrer algum tipo de repressão. Então eles preferem amoldar o discurso, né? Fazer um discurso condizente com os valores da cultura vigente. Essa galera que pensa que a relação de um cristão com a cultura é a de se amoldar, é a famosa galera do não tem nada a ver. Sabe o pessoal que fala que não tem nada a ver? Ah, não tem nada a ver. Sexo antes do casamento? Não tem nada a ver. Não, Deus aceita tudo. Deus aceita qualquer tipo de relacionamento. Deus aceita qualquer tipo de estrutura familiar. Deus aceita que um cristão fume maconha. Qual que é o problema? Não foi Deus que criou? Deus criou, então pode usufruir. Deus aceita que o cristão se embriague. Deus aceita tudo. Deus é amor, né? É quase que um Deus retratado dentro da estrutura do movimento hippie, né? Paz e amor e sexo, drogas e rock and roll. Deus, ele é amor, mas o amor de Deus não é sem parâmetros. O amor de Deus, né, os atributos de Deus não funcionam como compartimentos estanques, né, que são desconectados um do outro. Deus é amor, mas o seu amor é um amor santo, é um amor justo, é um amor reto. A Bíblia diz que o amor de Deus ele não se alegra com a injustiça, ele se regozija com a verdade. Mas para essas pessoas que pensam que a relação de um cristão com a cultura é de se amoldar, eles buscam amoldar o evangelho à cultura para que ele soe agradavelmente aos ouvidos das pessoas do seu tempo. Existe essa perspectiva. É o famoso mundanismo, ou o que a gente chama hoje de liberalismo teológico. É o pessoal aí que quer dar um jeito para a Bíblia falar o que ela não fala, quer dar um jeito para a fé cristã ser o que ela não é. Mas essa é uma perspectiva completamente errada. Se de um lado nós temos o radicalismo do Tertuliano, do contra a aversão à cultura,
Do outro lado, na outra ponta, nós temos o outro extremo, que é o cristão que se adequa à cultura do mundo à sua volta. Nós temos uma terceira posição, que é o cristão acima da cultura, que é o que a gente viu acontecer muito na Idade Média, quando a igreja dominava as várias esferas da sociedade, quando a igreja pensava que o mundo presente deveria funcionar dentro da mesma estrutura política que Israel funcionava no contexto do Antigo Testamento. Israel era uma teocracia, onde toda a realidade de Israel girava em função de uma política ditada pelas leis de Deus. Então a igreja moderna, a igreja da Idade Média e até mesmo muitas igrejas hoje ainda pensam que a política do nosso tempo tem que ser e se estruturar desse jeito, a sociedade tem que ser estruturada dessa forma, ou seja, a igreja tem que mandar em tudo. A igreja tem que mandar na política, a igreja tem que mandar na cultura, na produção de filmes, nas escolas, a igreja tem que mandar em tudo. E queridos, a igreja não tem que mandar em tudo. É lógico, Deus vai continuar sendo o centro aonde todas as esferas devem orbitar, né? A gente costuma pensar numa pizza. Pensa numa pizza. No meio da pizza estaria ali a pessoa de Deus, a presença de Deus. E cada fatia dessa pizza representaria uma realidade da sociedade que vivemos, que foi criada por Deus e deve orbitar em volta de Deus. Deveria buscar em Deus parâmetros, deveria buscar em Deus as regulações para atender a expectativa do Criador para aquela realidade. Ou seja, a família tem que orbitar em volta de Deus, a política tem que orbitar em volta de Deus, as escolas, todos os órgãos que foram criados, tudo deveria buscar funcionar tendo Deus como centro referente. E é claro, Deus não é a igreja, o centro referente não é a igreja, o centro referente da igreja é Deus. E o centro referente da sociedade também deveria ser Deus, mas não é a igreja. E muitas vezes a gente quer que a igreja seja o centro de referência, ditando tudo, a igreja impondo tudo, a igreja tem que mandar em tudo. Não, a igreja não tem que mandar em tudo, gente. É verdade que a igreja tem que salgar em tudo, ela tem que influenciar em tudo, mas ela não tem que ter o poder de tudo. E sabe o que é triste? É quando a gente olha para a história da humanidade, da sociedade, e a gente vê o tempo em que a igreja quis ter todo o poder e a igreja quis, impor a sua forma cristã sobre a cultura do mundo à sua volta, isso resultou em tanta tragédia, isso resultou em inquisição, isso resultou em pessoas mortas, isso resultou em algum momento até mesmo em retrocessos importantes para a cultura. É claro, graças a Deus, posteriormente, depois os olhos foram abertos, e graças a Deus por movimentos que fizeram o pessoal perceber que essa relação com o mundo estava errada. Mas muitas vezes nós temos essa visão de que não, a igreja tem que mandar em tudo. Não, a igreja tem que estar em todas as esferas. Nós temos que ter cristãos na política, mas não necessariamente a esfera política tem que estar debaixo do domínio da igreja. Nós temos que ter cristãos nas universidades, mas não necessariamente a igreja tem que ter o controle de todas as universidades, porque nós também podemos errar. Deus tem que ter o controle de tudo e não a igreja. Sim, Deus vai usar a sua igreja para influenciar as esferas da sociedade, para lembrar que Ele é o Senhor, que Ele é quem governa sobre tudo e sobre todas as coisas, mas não necessariamente a igreja vai ter o controle de tudo e de todas as coisas. Mas existe essa perspectiva de um cristão que pensa que ele está acima da cultura, tem que mandar em tudo, a igreja tem que mandar em tudo. Muitas vezes, as pessoas têm essa perspectiva e elas usam uma frase, e a frase que elas usam é a seguinte, Jesus é o Senhor desse lugar, Ele vai mandar aqui. Mas na verdade o que as pessoas estão dizendo não é que Jesus vai mandar, é que a igreja vai mandar em tudo. E nós sabemos que isso é uma perspectiva que não está na palavra de Deus. A igreja tem o seu papel, tem o seu lugar, assim como cada esfera criada por Deus tem o seu lugar e tem o seu papel. E por último, a quarta forma como o cristão pode se relacionar com a cultura à sua volta é sendo um cristão transformador da cultura. E biblicamente é exatamente isso que a Escritura nos ensina. Nós somos chamados para sermos o sal da terra.
Nós somos chamados para ser a luz do mundo. Nós somos chamados para transformar. Fomos chamados para iluminar. Fomos chamados para salgar. Fomos chamados para apontar novos caminhos, formas diferentes de viver. Fomos chamados para denunciar as estruturas erradas, apontando a maneira certa de honrar a Deus e glorificar a Deus, vivendo no mundo à nossa volta. Nós fomos chamados para transformar a cultura, querido. E eu estou aqui para dizer para você que a maneira como eu e você devemos nos relacionar com o mundo à nossa volta é sendo sal da terra e luz do mundo. Não adianta fugir do mundo. Vamos fugir, vamos construir um bunker e vamos ficar lá todo mundo escondidinho, só orando e buscando a Deus. Não, está errado. O mundo precisa de sal, o mundo precisa de luz, e eu e você somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não devemos nos amoldar a cultura de forma nenhuma, e nem devemos querer ditar como tudo deve acontecer. Mas em tudo que acontecer na cultura do nosso tempo, nós estaremos lá levando o testemunho de Cristo, influenciando para que a cultura, para que o mundo à nossa volta se lembre que Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Ou como diria Abraham Kuyper, não existe 1 centímetro quadrado do mundo em que vivemos, da realidade que vivemos, que Cristo, que é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas, pela sua cruz, não diga: isso me pertence, isso aqui é meu, eu paguei o preço por isso, e isso pertence a mim. Há de chegar o tempo em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Há de chegar o tempo em que todas as nações estarão submissas ao governo de Cristo quando Ele voltar. Mas até lá, eu e você continuaremos salgando, influenciando e fazendo a diferença para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nós vamos orar nessa hora. Você que não colocou ainda seu pedido de oração, aproveite agora esses últimos minutos. Estaremos orando, caminhando aqui já para o encerramento do compacto nesse dia. E após eu quero orar com você. Você que ainda não tomou a sua decisão por Cristo, você que está vivendo aí talvez como um cristão da cultura, vida mansa, Jesus te chama de volta hoje para a presença dele. Pai, nós oramos nesse dia por cada pedido de oração que foi apresentado. Oramos, ó Deus, por cada necessidade, cada irmão que clama, Senhor, suplicando tua bondade, suplicando o teu favor, suplicando por cura, por milagres, por restauração, suplicando, ó Deus, pela tua ação, ó Deus. Em alguma necessidade nós suplicamos, oramos ao Senhor. Venha, Pai, ao encontro de cada um desses irmãos, trazendo vida, trazendo graça, trazendo resposta para a glória do teu nome. Não importa, Senhor, seja ela uma necessidade emocional, seja ela uma necessidade financeira, seja ela, Senhor, uma necessidade material, não importa. O Senhor pode fazer todas as coisas. Venha, Senhor, ao encontro desses queridos irmãos amados nessa hora, para a glória do teu nome. Toca famílias, toca casamentos, toca filhos, ó Deus. Quebra, Senhor, cadeias de pecado, de vícios, Pai, para a glória do teu nome. Libera os teus anjos agora para irem ao leito de hospital, em presídios, onde há pessoas, ó Deus, que não podem se locomover, para levarem esperança, vida, graça, refrigério. Vai, Senhor, ao encontro, Pai, do acamado, do enfermo, do doente. Libera os teus anjos, Pai, nessa hora. É o que nós te pedimos nesse dia, Senhor. E, Pai, faça-nos cada vez mais sermos cristãos verdadeiros, que transformam o mundo, que levam, Senhor, ó Pai, a influência do Senhor sobre a sociedade. Como a tua palavra diz: não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Queremos ser sal da terra, queremos ser luz do mundo, queremos ser santos, queremos salgar. Leva-nos a uma fé genuína, verdadeira, honesta, que se posiciona, Senhor, levando um testemunho de vida, seja com palavras, seja com ações, para a honra e para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nesse dia eu abro o meu coração e eu te entrego a minha vida. Eu reconheço que eu sou um pecador, que eu preciso de ti. Ore dizendo: Jesus, escreve o meu nome no livro da vida.
perdoa os meus pecados e me recebe em tua família. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Nesse dia, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Você que está fazendo essa oração hoje pela primeira vez, ou quem sabe você está voltando para Jesus, eu peço que gentilmente você digite para mim hashtag eu decido por Jesus. Nós temos moderadores acompanhando esse culto. Nós queremos pegar o seu nome, queremos acompanhar você, queremos estar com você para esse tempo. Então escreve para mim, por favor, hashtag eu decido por Jesus. Nós vamos continuar tocando aqui mais um pouquinho enquanto você digita. E semana que vem voltamos para mais um tempo juntos aqui no Compacto. Deus abençoe você. Fica na graça, fica na paz. Até semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe. Até lá. Valeu! Que Deus abençoe você. Eu quero te agradecer por ter a sua audiência conosco aqui no Lagoinha USA, nosso canal oficial no YouTube, com palavras e mensagens e louvores que tocam aí o seu coração. Quero te encorajar a se inscrever no canal, curtir, deixa um comentário, pedido de oração. Nós temos um time aqui pronto para atender você, orar por você, estar te abençoando. É um prazer ter você conosco e, se possível, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode. Que Deus te abençoe.